Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, atendendo os pedidos de oração dos nossos irmãos e irmãs. E claro, como eu tinha dito lá no meu primeiro bloco, como é importante, o quanto é importante a sua participação, trazendo até nós aqui quais são as suas intenções. E é sempre muito bom isso, porque a gente pode rezar junto, colocar com os nossos irmãos nas nossas orações e a outra pessoa se sente muito bem com isso, porque sabe que nós estamos rezando por ela, apresentando diante de Deus as suas intenções. Isso é muito bom. Quantas pessoas, no dia de hoje estão precisando das nossas orações? Quantas? E quando nós aqui no programa Você Pode Ser Feliz rezamos por essas pessoas, puxa vida, quanto Deus age na vida de cada uma delas. Então, por isso, continue ligando, 0 operadora 19 3871 9620, mandando os seus pedidos de oração. Temos então as intenções dos nossos irmãos, como o nosso querido Ciro Alves de Oliveira, ele é de Simão Dias, em Sergipe. Ele pede oração por ele mesmo e pede também por toda a sua família. A Maria de Fátima dos Santos, ela é de Hortolândia, no interior de São Paulo. Ela pede oração pela cura e recuperação do acidente do trabalho do seu esposo, Tarcísio Machado, e também ela pede pela sua saúde e por toda a sua família. A Célia Marques Carvalho, ela é de Valinhos, no interior de São Paulo. Ela pede oração pela restauração do casamento, ela diz o nome do casal aqui, Felipe e Joyce, pede por ela mesma e por todos os seus familiares. Lá de Barra dos Coqueiros, em Sergipe, a Maria Selma dos Bispos, ela pede oração por seu irmão Sandro, pela sua saúde, pede por Maria das Graças, por Emerson, por Inês e Manuel e também por todos da sua família. Aqui de Valinhos, interior de São Paulo, a Maria José de Fátima Caires Marcenati, ela pede oração pela saúde de José Ribeiro de Magalhães, que está internado com problemas no coração, e pede também pela saúde de Vitório e por toda a sua família. A Maria Márcia de Souza Lopes, ela é de São João da Varjota, lá no Piauí. Olha que legal, Sergipe, Piauí, São Paulo, que bom. Ela pede oração por ela mesma e também pede por toda a sua família. De Jaborandi, lá na Bahia, a Geraldina Maria de Jesus, ela pede oração por todos. E ela diz assim: Padre, eu gostaria que o senhor mandasse um alô para Dona Geraldina. Um grande abraço para a senhora, que Deus possa te abençoar cada vez mais em todos os dias da sua vida. E pede também por todos os seus familiares. Um grande abraço a todos os seus familiares aí de Jaborandi, lá na Bahia. A Tereza de Carli, ela é de Francisco Beltrão, no Paraná, pede oração por ela mesma e também pede pela sua saúde e pela saúde de Janete, pede também por Natalina. E a Dinamar Lima Leite Filho, de Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro, o Dinamar, ele pede oração por ele mesmo, pede pela vida de Jupiara, por Arthur, Guilherme, Isabela, Maria de Lourdes, Cecília Araújo. Ele coloca vários nomes aqui, pode ficar tranquilo que todos esses nomes nós apresentaremos para rezar juntos, tá bom? Muito bem, nós vamos então lembrar de dar um recado, na verdade, para você. Daqui a pouco eu continuo lendo os nomes de todos os nossos irmãos e irmãs. Com a graça de Deus, vamos ler todos e colocá-los em oração para o finalzinho do nosso programa. Mas eu gostaria de falar com você sobre a Revista Brasil Cristão e a nova campanha que nós temos aqui. Vou pegar a revista para dizer para você assim, nós temos como uma referência todos os nossos irmãos e irmãs, as nossas campanhas que nós fazemos aqui. Você sabe disso. Sempre são campanhas muito especiais e que têm, eu diria, um sabor especial quando ela parte do princípio de que todos nós precisamos ser colaboradores. E você sabe que, sendo sócio evangelizador, você recebe aí na sua casa a Revista Brasil Cristão. E essa Revista Brasil Cristão, ela tem um princípio de evangelizar. Todos aqueles que são sócios evangelizadores recebem. Então você, por exemplo, que é catequista, você pode usar na sua paróquia, você pode usar na sua comunidade, você pode usar na sua família, nos seus grupos de terço, porque são assuntos relevantes e que têm a ver com a nossa igreja, com a doutrina, com catequese, tudo aquilo que é especial para todos nós. Então, o sócio evangelizador recebe esta revista, porque ela não é uma revista por assinatura. Lembrando que todo aquele que se torna sócio recebe essa revista. E além de receber essa revista, ele pode também evangelizar. E você sabe que nesta nova campanha que nós estamos fazendo aqui, nós estamos chegando a mais de mil cidades, 1.000 municípios. E nós estamos em 21 capitais. Olha que interessante isso. Só que isto só é possível
porque você que é sócio evangelizador nos ajuda e nos dá como presente a sua fidelidade. Então eu gostaria que a gente mostrasse aqui, olha só, nós temos na revista desse mês, você que é sócio evangelizador pode olhar lá, o voluntário multiplicador. Precisamos evangelizar ainda mais o nosso povo brasileiro. Então você que é sócio já recebeu em setembro essa revista e aí você tem algumas observações aqui, olha, a Rede Século XXI, ela se expandiu, chegou a mais de 1000 cidades, né, está dizendo aqui, só que sem dúvida nenhuma, segundo o Padre Eduardo, isso é vontade de Deus e nós sabemos disso também, é vontade de Deus. Então o que nós pedimos? Que você também seja esse voluntário multiplicador. Por que a gente fala do voluntário multiplicador? Existe na nossa igreja uma das coisas mais belas, que é o fato de nós acreditarmos que somos células multiplicadoras da palavra de Deus. Por exemplo, nós vamos à missa. Quando a gente sai da missa, nós somos convidados a continuar levando às outras pessoas aquilo que nós aprendemos e ouvimos ali. O sócio multiplicador, ou melhor, o voluntário multiplicador, ele vai fazer justamente isso. Ele vai multiplicar através do seu tempo, do seu testemunho, as ações que nós fazemos aqui. Então, nessa página você tem aí o voluntário multiplicador e depois do outro lado, eu gostaria que mostrasse aqui, até que você que não é sócio evangelizador, que não recebe a revista, você pode conhecer um pouco mais sobre isso. Olha, o voluntário multiplicador. E aqui você vai preencher essa ficha, está vendo o seu nome, o código da sua revista, né, você como sócio assinante. Então você tem ali, olha, Padre Eduardo, eu conquistei este sócio para que esta obra do Senhor Jesus não termine. Então você vai preencher essa ficha, a quantidade que você puder, como aqui nós temos 5 fichas, pode até multiplicar isso e apresentar mais voluntários multiplicadores, tá bom? Então esta é a nossa campanha para esse mês de setembro, lembrando da Santa Cruz. Por que nós vamos lembrar da Santa Cruz? Eu quero só fazer para você rapidamente essa reflexão, dizendo assim, olha só, nós temos na nossa igreja uma devoção muito grande e em setembro agora nós celebramos a exaltação da Santa Cruz. É uma festa muito bonita na nossa igreja porque ela parte do seguinte princípio, a cruz não é o final da nossa existência. A cruz como sofrimento não é o final da nossa vida. É difícil? Às vezes não é muito fácil você carregar as suas cruzes, carregar as suas dores, nem sempre é fácil isso. Mas nós somos convidados através dessa campanha, por exemplo, a começar a olhar com outro olhar a cruz de Jesus. Quando a gente olha com um novo olhar a cruz de Jesus, nós olhamos também com um novo olhar a nossa cruz. Aquela cruz que nos redime, ou seja, nos tira de uma situação de aflição, de sofrimento, de pecado e transforma a nossa vida. E isso a gente precisa aprender um pouco mais. É necessário olhar a cruz de Jesus de uma maneira diferente. Como é que você olha o seu sofrimento? Como é que você olha a sua cruz? Como é que você caminha com tudo isso? Você assume de fato a sua cruz? Você entende que a partir dela você pode encontrar a sua libertação pessoal? Até mesmo uma nova maneira de olhar o seu próprio sofrimento? Como é que é tudo isso para você no seu coração e na sua vida? Então fica aí o nosso recado, né? Pense bastante nisso. A gente sempre tem aqui como referência essas nossas campanhas, Cura-me Senhor, né? É a nossa campanha. Porém, somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores, porque pela cruz nós conhecemos a graça e, claro, em todos os sentidos, a proteção de Jesus para cada um de nós. Então pense nisso, tente e acredite que você sendo um voluntário multiplicador, sendo já o nosso sócio fiel e evangelizador, muitas almas, muitas pessoas nós conseguiremos para o próprio Deus. E claro, para fazer com que esta obra continue e não se perca, ok? Muito bem, por falar nisso, nós temos o nosso tema de hoje que é a esperança. Será que eu sou uma pessoa de esperança? Como padre, eu sou uma pessoa de esperança, levo esperança às pessoas que vão nos atendimentos, nas santas missas. Eu consigo dar essa esperança às pessoas que mais necessitam naqueles momentos mais difíceis? Seria importante a gente pensar isso. Mas para a gente motivar um pouco essa reflexão, a gente tem um vídeo do Papa Francisco falando justamente disso, esta esperança que é uma grande virtude na vida de cada um de nós. Então, acompanhe comigo. O pontífice reiterou que a esperança nunca desilude, é fonte de alegria e dá paz ao nosso coração. Jesus fala com os doutores da lei e afirma que Abraão exultou na esperança de ver o seu dia. O Papa Francisco se inspirou na passagem do Evangelho do dia para sublinhar que a esperança
é fundamental na vida do cristão. Abraão teve as suas tentações no caminho da esperança, mas acreditou, obedeceu ao Senhor e se colocou a caminho rumo à terra prometida. Existe um fio de esperança que une toda a história da salvação e é fonte de alegria, disse o Papa, acrescentando: hoje a Igreja nos fala da alegria da esperança. Na primeira oração da missa pedimos a graça de Deus para que proteja a esperança da Igreja, a fim de que não lhe falhe. Paulo, falando de nosso pai Abraão, nos diz: esperando contra toda esperança. Hoje, disse o Papa, vai ser um bom dia para pensar sobre isso. O mesmo Deus que chamou Abraão e fez sair da sua terra, sem saber para onde estava indo, é o mesmo Deus que vai à cruz para realizar a promessa que fez. Olha, como sempre, o Papa Francisco sempre nos brindando com algumas reflexões tão importantes, não é? Fala hoje de maneira bonita, apresentando Moisés, apresentando Paulo, como aqueles que foram homens, pessoas de intensa esperança. E por causa disso a gente precisa aprender a ouvir cada vez mais estas reflexões do Papa Francisco, porque elas de fato nos ajudam a compreender um pouco melhor. Será que na nossa vida comum, a gente como cristão católico acaba não exercendo essa virtude da esperança, e a gente pode até chamar isso de virtude de fato? Numa das homilias de domingo lá na paróquia São José, eu falava justamente isso. O Papa dizia que todo cristão autêntico, ele dizia isso, é uma pessoa feliz. O Papa diz isso com todas as letras. Eu acho que isso deve servir para nós como uma reflexão, né? Todo cristão autêntico, ele é feliz. O Papa não quer dizer que a gente tem que esquecer que existe doença, esquecer que existe sofrimento, esquecer que existe maldade no mundo, esquecer que existem pessoas que são corruptas ou aproveitadoras ou más. Não é que a gente nega tudo isso, mas o cristão ele dá o testemunho de que, de fato, em meio a essas adversidades ou a esses problemas ou a essas situações que a gente não gostaria que existissem, em meio a tudo isso, o cristão é feliz, porque ele dá testemunho daquele que ele anuncia, que é o próprio Cristo. E é interessante a gente buscar lá na origem, não é? E a gente só apresentando os evangelhos, a gente começa a perceber assim, existe nas palavras de Jesus exatamente isso. Por que ele cura uma pessoa que está numa situação difícil? Ele cura para que aquela pessoa passe a ser um exemplo de esperança. Por que ele cura uma pessoa que está numa situação de tristeza, de angústia, de ansiedade e chega até aquela pessoa apresentando uma palavra de conforto? Justamente para que aquela pessoa seja também um sinal de esperança na vida dos outros. E aí, claro, o Papa Francisco ele vai assumindo tudo isso e transforma essas atitudes e esses gestos de Jesus em esperança, em palavras, melhor dizendo, de esperança. Por isso que num dos momentos o Papa Francisco diz assim, olha, não vamos confundir a esperança com o otimismo perante a vida. A esperança pode até me levar a ser uma pessoa um pouco mais otimista em relação às coisas, mas nós não podemos confundir uma coisa com outra. Isso porque o Papa Francisco diz assim, olha, a esperança ela é um dom de Deus, ela é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Por exemplo, eu tenho um problema de saúde, eu tenho a esperança em Deus que eu seria uma pessoa resignada mediante aquele sofrimento. Isso é esperança. Por quê? A esperança ela não vai me desanimar. São Paulo diz isso e o Papa Francisco relembra isso. A esperança não decepciona. Isso é esperança, ação do Espírito Santo. Por que não podemos confundir com o otimismo? Porque o otimismo ele vem e amanhã ele pode ir embora. E eu estou muito feliz porque posso hoje conseguir superar o meu problema. Amanhã eu posso não estar tão bem assim. Então o otimismo ele oscila e me deixa bem hoje e mal amanhã. A esperança não. Por isso que o Papa Francisco ele reitera a palavra de Paulo dizendo assim, olha, a esperança não decepciona, porque ela é constante. Então, sejamos otimistas, sim, mas mais do que otimistas, esperançosos, senão a gente perde o foco de toda a nossa fé.
E, claro, dentro deste tema, no próximo bloco, a gente vai ter a nossa convidada aqui para conversar um pouco mais sobre isso, né? Dar um testemunho para a gente, dizendo sobre essa esperança, como que a gente pode lidar com algumas coisas em meio aos nossos problemas e às nossas dificuldades. Por isso, eu quero também que você continue fazendo a sua participação. 0 Operadora 19 3871 9620. Ligue para cá e diga assim, olha, eu tenho esse testemunho para dar, eu já passei por essa situação e gostaria de partilhar com vocês isso. Fica aqui aguardando a sua participação. O intervalo é rápido, daqui a pouco a gente já volta, um instantezinho só. Até lá.